No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as ações que eu pretendo comprar agora no mês de outubro de 2021 para fortalecer minha renda passiva, para ajudar a eu construir patrimônio. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, não deixe de deixar seu like, porque o seu like mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, então ele mostra para o maior número de pessoas. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá, a primeira empresa que eu pretendo comprar agora no mês de outubro é a Alupar, tá? Caso você não saiba, é uma multinacional do setor elétrico que investe tanto na parte de transmissão quanto na parte de geração de energia e também tem a sua operação no Brasil, no Peru e na Colômbia. Então é uma empresa multinacional que está crescendo muito. Para você ter ideia, ela quase vai dobrar de 2021 para 2022 aí, o seu faturamento, as suas linhas de transmissão. Então é um ativo muito interessante para ter na carteira por conta desse crescimento que já está contratado. Né? O que é um crescimento contratado, Rafael? É algo que eles já estão construindo, já estão para entregar. Então vai acontecer muito em breve. Então é um risco muito menor de ser tomado e isso vai fazer com que você tenha um maior retorno. Tá? A Alupar, então, o ticker é a LUP11, atualmente se consegue comprar ela por R$ 25,12. Então a valorização dos últimos 2 meses não é tão grande, 9,46%, mas te traz um retorno sobre o patrimônio, né, o ROI da empresa, de 21,13%, um belo do ROI, para ainda mais, né, para o preço atual, que é apenas de 5,47 vezes o lucro. Né? Uma pechincha você pegar uma empresa como a Alupar por apenas 5 vezes o lucro, e uma empresa que cresce e cresce bastante, né, nos últimos 5 anos. As suas receitas crescendo 32,7% e o seu lucro 45,1%. E nos últimos 2 meses distribuiu o dividendo um pouco, né? Lembrando que o foco da Alupar é crescimento nesse momento, mas ela vai estar fazendo essa transição. Né? Então, nos últimos 2 meses pagou 84 centavos por unit, né? Que é a LUP11, dando um dividendo de 3,34, mas nos próximos meses se tem a expectativa que ela vai chegar em um dividendo de talvez 8, 9% dos preços atuais, vai distribuir bastante por conta de, como eu disse, a entrada dessas novas linhas em operação. Tá? A próxima é a Sanepar, que, caso você não saiba, é a empresa de saneamento básico do Paraná, é uma das mais rentáveis e eficientes empresas do setor, que vem passando por um momento difícil. Né? A Selic vem subindo, então isso aumenta os custos da própria Sanepar, né? As dívidas, enfim. Temos a crise hídrica que vem apertando cada vez mais, tem tributação de dividendos, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Isso faz com que a Sanepar venha sofrendo bastante, o que para a gente, investidor de longo prazo, é uma ótima oportunidade. Né? Atualmente você consegue comprar a SAP11 por R$ 19,76, que dá uma desvalorização aí de quase 21% nos últimos 12 meses, mostrando aí o tamanho da oportunidade que temos no momento. E o seu ROI, o retorno do seu patrimônio, está em 14,15%, um belo de um ROI, que também pode ser comprado por um indicador de 5 vezes o lucro, né? Quase 6, 5,7, 5,8 vezes o lucro. Mas, na minha visão, uma grande oportunidade, porque é uma empresa no setor muito perene e que tem crescimento. Né? Nos últimos 5 anos cresceu as suas receitas em 10,1% ao ano e os seus lucros em 18,7% ao ano. E aí, Rafael, como que uma empresa de saneamento cresce desse jeito? Rapidamente te explicando, ela vai expandindo as suas linhas, né? Ou seja, linhas de esgoto, a sua linha de água, vai atingindo cada vez mais clientes, porque lembrando, no Brasil, toda a infraestrutura de saneamento básico ainda é muito precária, então ela vai atingindo cada vez mais clientes, esses clientes começam a pagar, isso aumenta a receita e aumentando a receita, aumenta o lucro. Tá? Nos últimos 12 meses, pagou 99 centavos por ação, que dá um dividend yield de 5,03%, o que para alguns pode achar que é pouco, mas eu acho muito interessante porque, como você pode ver, é uma empresa que cresce e cresce bastante. Tá? A próxima é o Banco do Brasil, um dos maiores bancos, né, do nosso país, com uma história de mais de 200 anos, extremamente lucrativo e que vem apanhando muito, mas muito do mercado, né? Como você pode ver, o ticker é o BBAS3, com preço atual de R$ 29,22. Nos últimos 12 meses praticamente ficou estável e com 1,28% de retorno, mas veja que ela já chegou recentemente a R$ 35, R$ 36 e agora voltou a 29, né? O mercado aí, enfim, está bem temeroso com as coisas que estão acontecendo. Né? O retorno sobre o ROI dele é de 11,63% e tem um indicador para esse lucro nesse momento de 5,2, 5,3, mas lembrando, né,
que quando você pega esse indicador, você olha os últimos 12 meses e aí aqui a gente acaba pegando o segundo semestre de 2020. Se você projetar o segundo semestre de 2021, né, e lembrando que nós já estamos aqui, inclusive, a gente já está chegando ao final do terceiro trimestre, você vai ver que o Banco do Brasil talvez esteja negociando a 4 vezes o lucro, uma barganha, algo que poucas vezes aconteceu na história aqui do país, né? Ou seja, você ter empresas do quilate do Banco do Brasil negociando a 4 vezes o lucro. Então, na minha visão, estamos diante de uma grande oportunidade. E aí você pode falar assim, Rafael, mas os bancões estão sofrendo, estão perdendo receita, e você teria razão se você falasse isso, né? Veja que nos últimos 5 anos o Banco do Brasil perdeu 11,5% da sua receita em média ao ano, né? Lembrando que aqui a gente também tem novamente o ano de 2020 atrapalhando esses números, mas isso não importa muito, porque apesar da receita estar caindo, o lucro, que é o que de fato importa para o acionista, vem subindo em torno de 2,5% ao ano, né? E deve subir ainda mais muito em breve. Tá? Os dividendos dos últimos 2 meses foi de R$ 2,01, que dá um dividend yield de 6,9%, mas lembrando, né, a gente tem a expectativa que nos próximos 12 meses, 24 meses, o lucro dos bancos volte a subir bastante. Por quê? Porque a Selic voltou a subir. Né? Você tem que lembrar que até recentemente a gente tinha uma Selic de 2% e agora a gente já está em 6,25% de novo, daqui a pouco vai estar em 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque a inflação está subindo, o Banco Central vai ter que correr atrás do prejuízo. Isso é ótimo para os bancos que remuneram o seu dinheiro pelo valor da Selic, né? Ou seja, com base na Selic. Tá? A próxima é a Trisul, que apesar de eu não ser um grande fã desse setor, eu acredito que o setor da construção civil é um dos melhores setores para se investir quando você olha do ponto de vista cíclico, né? Eu prefiro setores não cíclicos, mas quando você quer investir num setor cíclico, além de commodities, eu vejo o setor da construção civil muito interessante. Por quê? Porque ela tem boas margens, né? E se você pega um ciclo muito bom, você tem aí um ótimo retorno. E a Trisul, para mim, é uma das empresas mais bem preparadas para a gente, vamos assim, surfar esses próximos anos, que eu acredito que a construção civil estará muito bem no Brasil. Tá? Eu acredito que a gente vai voltar a crescer nesse setor depois de quase 10 anos estagnados. Não tem como. A construção civil é um setor importante para qualquer país, não só o nosso. Tá? E aí a gente olha a Trisul, é só olhar os números dela e você vê uma oportunidade, pelo menos eu vejo dessa maneira. Né? O ticker dela é o 33, você consegue comprar ela por 8,28, hoje, o que ainda é bem barato, mas algumas semanas atrás estava R$ 7,00, tá? Quase chegou em 6. Então é muito importante que você veja que bons ativos sobem, mas também descem. Tá? Então você tem que estar preparado para isso. O investimento em ações é assim, né? Renda variável varia. Né? Desvalorização nos últimos 12 meses, como eu disse, foi bem grande, 22,69%, mas chegou a quase 40% recentemente. Tá? O retorno do seu patrimônio muito interessante, 14,18%, e o indicador preço-lucro dele está de 8,8%, não é uma barganha, mas lembrando, esse setor vem sofrendo aí, então por isso que eu acredito que a gente deve ter uma retomada, e tendo uma retomada, esse indicador tende a cair. Tá? Os crescimentos dos últimos 5 anos, muito interessante, de receita de 18,3% e de lucro, que novamente é o que importa, de 55% ao ano de crescimento do lucro. Tá? E aí distribui um pouco de dividendo, né? Nos últimos 12 meses distribuiu 24 centavos por ação, que dá um dividend yield de 2,9, mas lembrando, no setor de construção civil, ele sofre de ciclos, né? Então a gente está num ciclo que a empresa está investindo para construir prédio, para comprar novos terrenos, e aí depois, quando esse ciclo chega ao fim, ela distribui esse dividendo, enfim, esse retorno para os acionistas. Então você tem que estar preparado para isso se você está investindo numa empresa cíclica. Então, recapitulando, eu vou investir nesse mês de outubro de 2021 na Aluprar. Por quê? Porque é uma empresa que está crescendo bastante no setor perene, no setor que eu gosto muito, que é o setor de transmissão. Tá? O Banco do Brasil, porque está ridiculamente barato para que eu possa ignorar, né? Então vou continuar comprando. Trisul, porque é um setor que eu acredito que a gente deve ver indo muito bem nos próximos semestres, nos próximos anos. Tá? E a Sanepar, que continua sendo uma das maiores barganhas da Bolsa, né? O setor de saneamento do mundo inteiro, ele custa muito mais do que no Brasil, e aqui a gente está vendo, por conta da crise hídrica, a Sanepar sofrendo bastante, então eu vejo isso como uma oportunidade, tá bom? Diz aqui para mim nos comentários qual dessas 4 empresas você já tem na sua carteira e qual delas você pretende comprar agora, nesse mês de outubro, enfim, nos próximos meses, tá? Não esquece de deixar seu like, porque seu like me ajuda demais, isso mostra para o YouTube
que esse é um vídeo relevante. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que só fica comprando empresa ruim. Talvez aqui, se ele vê algumas empresas boas, isso inspire ele a investir melhor. E caso você não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeos novos toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!